Quero saudar nesta manhã a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Queria deixar um versículo com você hoje, no livro de Jonas 4, que fala: E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse. Estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis. Pois sabia que Deus, clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que se arrependa do mal. Peço-te, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas disse: Saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma entremanha, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu até acima de Jonas, para o refrescar, e a sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrá-lo do seu desconforto. Porém, Jonas se alegrou extremamente por causa da planta. Glória a Deus. Aqui a palavra de Deus nos fala, amados irmãos, sobre uma situação o qual Jonas passou nos dias antigos. Deus o havia chamado para falar do bem que ele deveria fazer. Deus havia chamado para falar sobre o que ele tinha que fazer na cidade, levar a palavra de Deus, trazer conforto para as vidas, falar da salvação, falar do conserto que as pessoas precisavam ter. E a Bíblia diz que por momentos Jonas se irava em extremo, porque, amados irmãos, aleluia Jesus, tudo era motivo para Jonas se descontentar. Tudo era motivo para Jonas reclamar. Sendo que, amados irmãos, Deus havia trazido sobre ele uma missão de falar do que era bom, de falar que Deus haveria um propósito sobre aquela cidade, sobre aquele lugar. Sabemos que onde tu estás, Deus tem um propósito para você. Falar do amor de Deus, tentar corrigir aquilo que está errado, tentar, louvado seja o nome do Senhor, mudar aquilo que às vezes te traz angústia, te traz sofrimento. Aonde nós estamos, Deus tem sempre um propósito sobre nós. Deus quer mudar alguma coisa que está em nossa volta e às vezes nos traz muito desconforto. A gente não imagina, mas em tudo Deus está falando. Em tudo Deus está se manifestando através daquilo que nós presenciamos em todos os momentos. Às vezes nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e enxergamos situações difíceis, até mesmo dentro de nosso lar, convivemos com pessoas difíceis, convivemos com situações muito difíceis, mas tudo que passamos tem um propósito, tem algo que Deus quer falar, tem algo que Deus quer mudar em nós, porque a Bíblia diz que Deus havia enviado Jonas para Nínive, uma cidade chamada Nínive, pois ali Deus tinha um propósito para Jonas, que Jonas se levantasse e fosse falar para aquele povo do arrependimento que eles não se arrependiam mais de nada. Tudo eles faziam, para eles tudo era lícito, para eles tudo era normal. E a Bíblia diz que o pecado estava demais, as guerras, as brigas, o adultério, a mentira estava demais. E a Bíblia fala que Deus queria corrigir e queria usar Jonas para que isso fosse feito. E a Bíblia nos relata, meus irmãos, que Jonas, por alguns motivos pessoais, ele se desviava, ele saía do contexto ao qual Deus o chamava. Deus o chamava para falar do amor, para falar do arrependimento, para falar das mudanças que o povo deveria ter, para que o mal não viesse sobre ele.
Amados irmãos, se nós nos arrependemos daquilo que estamos fazendo, e muitas vezes aos nossos olhos parece normal aquilo que estamos fazendo, parece que é certo muitas vezes as atitudes que nós temos, aquilo que falamos muitas vezes, e Deus tem seus meios para nos corrigir, e nós às vezes não queremos a correção. Queremos continuar com as mesmas atitudes, queremos continuar com as mesmas palavras, com o mesmo modo de vida, com o mesmo jeito de pensar, com o mesmo jeito de agir, com o mesmo jeito de fazer. Sendo que Deus tem mudança para a nossa vida e a mudança que Ele tem é para o melhor. E a Bíblia diz que Jonas não queria ouvir a Deus de forma alguma porque ele é que fugia da presença do Senhor ou do que Deus ordenava para que ele fizesse. Ele queria viver a sua vontade. É isso que a Bíblia relata. Ele queria viver o seu momento, a sua maneira, ele queria viver do jeito que ele bem entendia. Ele não queria ser submisso às ordens de Deus, ele não queria mudar o seu comportamento, ele não queria mudar a sua maneira de ser, porque ele pensava ser certo. E a Bíblia dizia a palavra de Deus dizia para ele, Deus falava, que ele precisava assim obedecer aquilo que Deus havia ordenado para ele fazer. Ele tinha algo em seu coração que era precioso, que ele conhecia as Escrituras, e ele precisava passar deste amor, este amor que ele tinha conhecido para os outros que estavam em pecado. Se eu estou, amados irmãos, aleluia, e sei que conheço o que é certo, e não aviso ninguém, não sei me pronunciar com ninguém, não sei falar com ninguém, aleluia, Jesus, sobre o que a pessoa está, às vezes, caindo no poço, no lamaçal do pecado, e eu não consigo advertir esta pessoa. Eu estou sendo negligente porque, amados irmãos, estou negligenciando algo que eu sei que muitas vezes a pessoa, naquela mesma conduta, se ela permanecer, ela vai cair, ela vai com certeza ter consequências difíceis, porque ela está no erro, ela está no pecado e eu preciso adverti-la. Eu, como conhecedora da palavra, eu como sei o que é certo, como é errado, é claro que em consciência todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, mas às vezes a pessoa está tão aflita, tão angustiada, que não percebe o erro que ela está cometendo. E às vezes é necessário que nós falamos, que nós avisamos esta pessoa, para que ela não caia no erro pior. E a Bíblia diz que era isso que Jonas foi efetivado para ele fazer. Avisar os outros para eles não perderem a salvação, para eles não continuarem naquele erro que eles estavam continuando, que eles estavam fazendo, pois Deus queria mudar o quadro de sua vida. A gente vê que hoje em dia Deus quer mudar o quadro de tantas pessoas, mas a gente também percebe que muitos não abrem o seu coração para a mudança. Muitos não compreendem o que Deus quer, o que Deus está querendo dizer à nossa volta, através de amigos, através de pessoas, através, louvado seja o nome do Senhor, de mensagem que nós recebemos. Deus quer nos dizer que nós temos sim que aceitar a viver uma nova mudança em nossa vida. Nós precisamos nos permitir a viver o novo, porque o velho já nos fez mal, o velho que nós vivíamos já nos trouxe consequências devastadoras, e nós não queremos continuar naquilo que nos traz consequências devastadoras. Nós temos sim que permitir que a palavra de Deus entre em nosso coração, e nós precisamos compreender que a vontade de Deus é além da nossa vontade. Permitir que Deus haja em nossa vida é como dizer que, aleluia, Jesus, eu estou aceitando o que Deus quer para mim. O que Deus quer para mim é algo imprescindível, é algo tão glorioso, é algo que me faz trazer alegria.
Deus não se alegra no teu sofrimento, Deus não se alegra na tua angústia, como Deus não se alegrava na angústia daquele povo que estava vivendo. Por isso que Deus levantou a Jonas para falar. E a Bíblia diz que Jonas negligenciou. Jonas estava sempre descontente, estava sempre olhando para si, para a sua situação, ele estava desejando a sua morte, ele não queria mais viver, porque ele não aceitava a situação, aleluia, que ele estava, amados irmãos, Deus estava propondo para ele. Deus tinha coisas gloriosas para trazer sobre a vida de Jonas, mas ele se recusava em abrir o coração e aceitar. Ele estava sempre desconfortável, em todas as situações ele achava, aleluia, Jesus, empecilhos. Em todas as situações ele achava, amados irmãos, que não estava bom o que ele estava vivendo. Se ele ia para a cidade de Nínive, se ele ia para aquele lugar, ele achava algum empecilho, ele achava algum atrapalho, ele estava sempre, na verdade, reclamando da situação que estava sobrevindo sobre a vida dele. Ele estava sempre reclamando da situação que estava em volta, ele não sabia agradecer. E muitas vezes ele agradecia por coisas supérfluas, ele se contentava com aquilo, aleluia, Jesus, que somente trazia benefício para ele e não trazia benefício para os demais. Tanto é que quando Deus permitiu que uma planta crescesse aonde ele estava e trouxesse sombra para ele, ele se alegrou em extremo, mas ele não se importou com a situação em ver aquela cidade de mais de 100.000 pessoas sendo destruídas sem ele avisar do mal que estava para acontecer. Ou seja, ele se importava com a sua situação, ele se importava com a sua vida, ele se importava com a sua maneira de viver, ele se importava com o seu sofrimento, ele se importava, sim, da maneira que ele estava ali, às vezes sem ter água, ou sem ter comida, ou não estar num lugar confortável. Ele sim se importava com isso, mas ele não se importava com o seu próximo que estava às vezes morrendo do seu lado. Ele não tinha essa empatia de pensar que o próximo também necessitava dos cuidados do Senhor, que aquela pessoa que estava ali em volta também precisava de arrependimento, também precisava de se chegar a Deus, também precisava de salvação. Ele olhava para si e para a sua situação que o beneficiava naquele momento. Tanto é que ele fugia das responsabilidades. Ele fugia do contexto para ter uma vida melhor e não para ter uma vida como Deus queria. Ele queria, na verdade, fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. E quando nós não permitimos a vontade de Deus entrar, então estamos dizendo que nós vamos viver um sofrimento, muitas vezes sem fim. Porque nós não permitimos o agir de Deus, não permitimos a correção de Deus, não permitimos a disciplina do Senhor, não permitimos o arrependimento dos nossos pecados, não permitimos perdoar os outros, e aí nos traz, sim, consequências drásticas, porque Deus quer que nós permitimos que isto venha trazer uma nova vida para nós. Quando nós permitimos que o arrependimento entre em nosso coração, nós estamos dizendo para Deus: Deus, o que tu estás me pedindo é certo. Eu vou obedecer, eu vou te ouvir, eu vou sim me arrepender daquilo que tenho feito, porque o que tenho feito não agrada aos teus olhos. Quando eu estou permitindo que eu perdoe os outros, que eu libere perdão, eu estou dizendo para Deus: Deus, aquilo que tu me pediste, eu vou fazer. Eu vou perdoar o meu próximo. Eu vou perdoá-lo do que ele me fez. Eu vou perdoá-lo de tudo que ele me acometeu, porque eu quero que a minha vida seja plena, seja limpa diante de ti e que eu tenha paz. Porque eu não posso adoecer, amados irmãos, tendo no meu coração, e se eu deixar no meu coração um rancor, eu com certeza estou permitindo que no meu coração
entre a amargura, e a amargura traz não doença somente para a alma, mas também para o corpo. Eu estou impedindo o agir de Deus porque eu não estou contente com a situação que eu estou vivendo. Eu estou automaticamente dizendo para Deus: Deus, o que tu permitiste na minha vida é errado. O que tu permitiste para mim viver o dia de hoje desta forma não é o correto, Senhor. Eu estou dizendo para Deus que Deus está errado sobre o que Ele permitiu na minha vida. Sendo que em momento algum, amados irmãos, Deus, Ele faz algo errado para nós. Em momento algum, Deus permite algo que venha, amados irmãos, nos trazer uma situação pior, ou seja, entenda que aquilo que está sobre a minha vida, sobre a tua vida, é algo que Deus está permitindo para que sejamos pessoas melhores. Deus queria dar uma lição para Jonas, Deus queria ensiná-lo, que não era desta forma que ele devia agir, não era reclamando, não era assim sendo descontente que ele ia agradar a Deus. Ele não poderia reconhecer que somente a árvore era boa, ele não poderia reconhecer que somente um momento da sua vida era bom, somente algumas horas da sua vida eram boas, as outras eram, aleluia, Jesus, péssimas, porque em todo momento, amados irmãos, nós podemos sim tirar lições boas da nossa vida, mesmo estando ela em situações difíceis. Nós podemos sim tirar lições melhores para nós viver o dia de amanhã. Permitir que Deus trabalhe em nosso coração é o melhor que nós devemos fazer. A Bíblia fala que Jonas não estava permitindo Deus trabalhar nem no seu coração. E por isso, amados irmãos, ele estava sempre reclamando da sua vida. Ele estava sempre pedindo para Deus: Deus, eu prefiro morrer do que viver. Eu preciso, Deus, morrer do que continuar da situação que eu estou. Eu prefiro, Deus, que tu tire a minha vida, porque eu não admito essa situação que está sobrevindo sobre mim. Eu não estou contente com essa situação, eu não estou contente nesse ambiente que eu não estou legal desta maneira que eu estou. Eu não estou, Senhor, me agradando daquilo que eu estou vivendo. Deus queria mostrar para Jonas que ele poderia melhorar os seus pensamentos, melhorar as suas atitudes, para que o bem então viesse sobre ele, para que Deus pudesse trazer bênçãos sem medida sobre a vida dele, mas ele não compreendia esse agir de Deus na vida dele. Ele olhava para si e queria assim que em todos os momentos a sua vida fosse de conforto, em todos os momentos a sua vida não tivesse tribulações, não houvesse tantos obstáculos como que estavam acontecendo sobre a sua vida. Porque quando ele fugiu da presença do Senhor, amados irmãos, aqueles que estavam ali em volta também estavam vivendo uma situação muito difícil, porque ele estava desobedecendo a Deus. Veja como a gente consegue impactar aqueles que estão ao nosso lado de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Tu podes ver que a gente pode impactar as pessoas que estão ao nosso lado de uma forma tão grande, tão positiva, que pode sim, amados irmãos, levar os outros a ter atitudes diferentes, levar os outros a se alegrar, levar os outros a ter uma fé convicta no coração, mas também a gente pode desmotivar aqueles que estão ao nosso lado, a gente também pode derrubar aqueles que estão ao nosso lado, a gente também pode enfraquecer aqueles que estão vivendo ao nosso lado devido à nossa situação, devido às reclamações constantes que a gente faz no dia a dia. Nós podemos sim somar ou podemos sim diminuir. Quando nós somos instrumentos de Deus e deixamos Deus agir, mesmo em situações mais adversas, nós estamos somando para aqueles que estão ao nosso lado. Nós estamos, sim, aprimorando a sua fé, nós estamos, sim, motivando essas pessoas, porque mesmo em situações mais adversas, no nosso coração ainda existe a fé, ainda existe a esperança, ainda existe
a certeza de que Deus está com a gente. E quando nós temos a certeza de que Deus está com a gente, amados irmãos, tudo se move em nosso favor, porque nós aprendemos a agradecer mais, nós aprendemos a dizer: Deus, essa situação que estou vivendo não é para a morte, mas sim é para testemunhar da tua grandeza, porque daqui eu me levantarei, daqui eu serei uma pessoa melhor, daqui eu serei uma pessoa mais convicta da minha fé, daqui eu serei uma pessoa mais, aleluia, Jesus, amável, mais compreensiva. Daqui eu levantarei deste lugar com a certeza de que eu compreenderei melhor os fatos que estão acontecendo em meu meio e ao meu redor. Quantas situações que você vivia e você olhava e você não compreendia o porquê daquela situação estar assim, o porquê daquela pessoa estar assim. E hoje você percebe que você pode agregar na vida desta pessoa, você pode somar com o teu testemunho de vida, com aquilo que tu estás vivendo, se aquilo que tu estás passando não é um peso para ti. Às vezes nós nos encontramos como um peso não só em nós mesmos e nós desejamos a morte, mas nós, às vezes, pensamos assim: somos um peso para os outros, somos um incômodo para os outros, somos alguém inútil para os outros. Mas, queridos, isso é devido à visão que nós enxergamos, que nós nos colocamos assim como inúteis, nos colocamos assim como um peso, como um fardo para os outros, sendo que muitas vezes, através da nossa situação, nós vamos beneficiar os outros. E essa parte nós não compreendemos muito bem, porque nós pensamos no nosso íntimo que estamos levando um fardo pesado para os outros, um peso que, se nós morrermos, nós não vamos mais transmitir esse peso para os outros. Nós vamos sim dar um alívio para aqueles que estão à nossa volta. Mas, querido, em meio a essa situação de desconforto que tu estás vivendo, em meio a essa situação como Jonas estava vivendo, que pedia a morte muitas vezes, em meio a essa situação que às vezes, aleluia, Jesus, Jonas se encontrava totalmente desiludido da vida, desesperançoso. Aleluia, Jesus, Deus nunca deixou de falar com Jonas. Veja quão grande é o Senhor, que Deus nunca deixou que ele morresse a sua fé. Deus sempre falava para Jonas: Jonas, não é desta maneira que você deve viver. Tu te preocupas tanto com a tua situação, mas olha quantos milhões, quantas vidas estão ao teu lado e estão em situações muito piores. Mas o problema, Jonas, é que tu focou naquilo que tu estás vivendo hoje. Tu não consegue desvirtuar o teu olhar e olhar para aqueles mais necessitados de que você. Você não consegue olhar por aqueles que estão em situações muito mais precárias que você. Você ainda tem um lar, você tem uma casa, você ainda tem pessoas que estão à sua volta, você ainda tem amigos. Quantos estão abandonados pelos familiares? Quantos estão abandonados por todos? Quantos estão vivendo nas ruas, na sarjeta? Você pode dizer: mas eu não tenho culpa. Não estou dizendo que você tem culpa. Eu estou dizendo que nós precisamos ter empatia, nos colocarmos no lugar do outro e termos essa convicção de que há pessoas mais problemáticas e com muito mais problemas do que nós, vivendo dias de muitas tribulações. E eu não quero diminuir o teu sofrimento, eu não quero diminuir a tua dor. Não é isso que eu vim fazer nesta manhã. Eu não vim diminuir a tua dor, o teu sofrimento, porque somente o que você passa você sabe. Mas acredite, querido, acredite que em meio a essa dor, em meio a esse sofrimento, tu vai te levantar uma pessoa muito diferente. Se tu permitir que Deus entre, que Deus chegue até você, você vai se levantar dessa situação e vai chegar um dia em que você vai agradecer a Deus e comece a aprender a fazer isso agora, porque, amados irmãos, tu vai ver que lá adiante, o que Deus permitiu agora foi para mudar toda a estrutura totalmente, aleluia, Jesus, o que você está,
acostumada a viver uma vida dissoluta, uma vida de pecado, uma vida de engano. E Deus quer trazer santidade para você. Deus quer trazer você mais pertinho dele. É mais pertinho dele que Jesus quer te trazer. É mais pertinho dele que o Senhor quer que você chegue. Você estava longe de Deus, longe do Criador, fazendo tudo errado, assim como eu estava. E essa situação às vezes vem para nós chegarmos bem pertinho dele. É pertinho dele que nós vamos se sentir abraçados, se sentir confortados, se sentirmos amados por ele. É pertinho dele, querido irmão, que tu vai sobreviver a esta luta, tu vai passar por esta prova, tu vai ver o quanto Deus te ama. É pertinho dele nessa situação que você vai aprender a dar valor à vida, a dar valor às situações, a dar valor às pequenas coisas que você antes não dava. É nessa situação que você vai aprender a valorizar a situação do outro. É nessa situação que você vai aprender a valorizar a dor do outro. É nessa situação que você vai ver o quanto você é importante para os outros, mesmo estando nessa situação. Não te desmotive, não perca a tua fé, te levante, aleluia Jesus, e deixe o Senhor entrar em você. Comece a adorar, comece a agradecer, comece a fazer tudo novo, pensamento novo, atitudes novas. Deixe essa vida de Jonas para trás. Jonas estava descontente, Jonas estava reclamando, Jonas estava, aleluia Jesus, totalmente fora dos planos de Deus. Porque não é isso que Deus quer para nós, que vivamos uma situação descontente, não. Deus quer nos trazer contentamento, mesmo nas horas mais difíceis. Levante tua cabeça, você é amado por Deus, você é especial, você é alguém do coração de Deus e Deus está fazendo tudo novo em sua vida, mudando a estrutura, tirou tudo do lugar, mas Ele vai colocar no seu devido lugar, Ele vai fazer tudo novo, planos novos, conquistas novas, ideias novas, decisões novas, tu irá tomar a partir do momento em que você aprender que, aleluia Jesus, o descontentamento não leva a nada, mas sim, no momento que você aprender que essa situação Deus permitiu para você ser uma pessoa melhor. Eu vou orar com você nesta manhã e acredite que Deus nunca te abandonou. Mesmo estando nessa situação que você está, mesmo estando naquela situação de Jonas, aonde ele estava, em situações de descontentamento. Deus nunca o abandonou, Deus nunca deixou de falar com ele, Deus nunca deixou de amá-lo, Deus nunca deixou de providenciar o pão de cada dia, Deus nunca deixou de providenciar a sombra que ele precisava. Senhor, meu Deus, meu Pai, olha para esta vida que está ouvindo este áudio, Senhor Jesus. É diante de Ti que me coloco, o Espírito em verdade, Deus. Senhor, que possamos, Pai, tirar o descontentamento que está em nosso coração e nossa alma e permitir que a Tua presença entre em nós, ó Pai, nos faça todos os dias uma pessoa melhor, Pai. Senhor, que possamos enfrentar as lutas, dificuldades, Pai, com garra, com firmeza. Aleluia, ainda que com choro, ainda que com lágrimas, Pai, mas Tu nos levantará. Pessoas diferentes, pessoas melhores, pessoas instruídas, pessoas que irão fazer a Tua vontade. Porque até aqui, Senhor, permitimos fazer o que nós queremos. Mas queremos aprender a fazer aquilo que é certo, aquilo que é, Pai, para agradar a Ti. E não para agradar a nossa vida. Aquilo que é para agradar e motivar os outros que estão à nossa volta, Senhor. Nos ensina, Pai, nos ensina todas as coisas, Pai, ainda que seja em sofrimento. Que a nossa carne, Pai, caia por terra, Senhor. Ah, Jesus amado, que sejamos, meu Deus, totalmente transformados. Que a nossa carne não prevaleça, mas prevaleça, sim, a Tua vontade em nós. Ainda que seja com choro, Pai, ainda que seja com lágrimas, mas que aprendemos a fazer a Tua vontade. Porque é a Tua vontade que nós queremos fazer, Pai. Tira de nós o desejo, Pai, de sermos pessoas totalmente voltadas para aquilo que queremos, para aquilo que nos agrada, para aquilo que nos traz conforto para nós.
Senhor, que primeiro possamos viver o teu querer, a tua vontade, Senhor. É diante de ti, Deus, que eu te agradeço nesta manhã. Olha para esta vida, Deus, dá ânimo, Pai, dá coragem, dá força. Coloca fé no coração, meu Deus, meu Pai, coloca, Senhor. Não o sentimento de culpa, mas sentimento de vitória. Que ela é uma vitoriosa, mesmo estando nessa situação. Por mais difícil que seja, Pai, ela é uma vitoriosa. Muito obrigado, Senhor. Obrigado a você que está ouvindo este áudio. Em nome de Jesus, seja abençoado pelas palavras nesta manhã.